Olá, olá, olá! Eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast literário Rabiscos, e quem está comigo hoje dividindo a bancada, que eu sei que tá todo mundo com saudade, é ela, Jéssica Balbino. Tudo bom, Jéssica Balbino? Sou eu mesma, tudo bem com você? E chegou chegando 2024 Já aqui. cheguei chegando aqui, já entrei, a porta estava aí semi-aberta, eu entrei, já estou sentada aqui, e eu Ó. quero ver me tirar de novo dessa bancada. E Eu aí, quero ver quem que vai me tirar dessa bancada. e você chega como psicanalista agora no Rabiscos. Chego com novidades, eu chego o quê? Num podcast literário para falar de psicanálise, ou não, para falar, Ó, sei lá, do que a gente vai falar hoje. Vocês estão vendo aí, porque eu não sei por que eu faço suspense, sendo que na capa do podcast tem o tema. Eu sou toda vez você ridícula. fazia isso, né? Eu não sei o que que eu penso, é que eu venho do rádio. Você vem É, do rádio. Não tinha card. não tinha card no rádio, né? Ô, Era a pessoa Jéssica, ligava lá no ó, o horário. pessoal que Oi. tá ouvindo, então, você está atendendo como psicanalista agora. Então as pessoas podem te Eu tô, procurar. isso é uma propaganda, podem me procurar. Quem tiver aí transferenciado, pode ouvir minha voz por 40 minutos, até por sessão. Só Isso é mandar muito um bom. DM. Isso é muito bom, aliás. Ah, que eu ia falar o seguinte, a gente está chegando aqui um episódio depois do Jefferson Tenório, que foi nosso convidado da semana passada. Eu com o João gravamos um especial com ele, então quem não ouviu, o Jefferson deu um show aqui no Rabiscos, falou tanta coisa legal, ele é muito talentoso. Ele contou as novidades que estão por vir aí com um livro novo, falou do Avesso da Pele, falou da peça que virou Avesso da Pele. Então, quem não ouviu, quiser conhecer um pouco da história do Jefferson Tenório, ouça lá que ficou muito bacana. Quem E não leu, leia o Avesso da Pele. eu leio O Avesso da Pele. Puta livro legal. E eu tava ouvindo, eu tava falando com o Lucas aqui em off, já já a gente vai apresentá-lo, Quem é mas o eu tava. Lucas? O Lucas, Você não apresentou, né? Quem é não, ainda Lucas? não, vou apresentar, Do calma. nada, tem um Lucas É, aqui. é que eu vou fazer uma cabeça antes, uma cabeça estilosa. Ah, em 2018, eu e a Jéssica decidimos gravar um programa sobre cancelamento, porque eu não lembro quem, mas cancelou Bukowski. Rolou um boato sobre cancelamento de autores, porque teve uma discussão se a gente podia ler Bukowski, que era machista. E aí eu com a Jéssica conversando sobre isso, a gente decidiu gravar um episódio sobre isso. Na época, o psicanalista da Jéssica, o queridíssimo Celso Patelli, participou com a gente falou sobre isso. E eu tava ouvindo alguns trechos e eu, putz, como a gente mudou, como o mundo mudou em tão pouco tempo, assim, como os cancelamentos e os discursos sobre as defesas ou não, os questionamentos de até onde a gente pode errar na rede social, enfim. E aí eu pensei em tratar esse tema de novo. E aí eu decidi convidar o atual psicanalista da Jéssica, que é um querido. Para participar do Rabiscos, o que que precisa? Ser meu psicanalista, ser nosso Tipo amigo isso. ou meu psicanalista. Tá É fácil tipo para isso. vocês, É tipo gente. Quem isso. quiser, se inscreve O aí. Lucas é um querido, a gente ensaia de participar aqui faz muito tempo. Eu lembro quando eu li o livro dele, Tamanho de Flor, eu falei, a gente encontrou na Flip, inclusive, falei para fazer um programa com a gente. O Lucas, que é psicanalista, que é escritor, então, que é autor do Tamanho da Flor, também é coautor do Aglomerados e Crônicas de um Amor Crônico. E eu que dei o match nessa dupla que está aqui hoje. Eu Foi apresentei verdade. ele numa O festa. Tadeu, ele também tem essa coisa transferencial que é me apresentar psicanalistas. Então, se algum dia eu ficar sem, eu já sei para quem que eu vou pedir. Fala, Tadeu, você não tem um analista aí na tua lista de amigos para me apresentar? É isso, gente. Eu espero que ele me apresente para pessoas aí também, futuros pacientes. Tamo aí. Tadeu, ele Apresentei o é o Celso Tinder também. psicanalítico. Tinder psicanalítico. Eu gostei disso, eu acho. Eu vou É o colocar na minha. Tinder da psicanálise. Coloca na tua bio que eu achei chique. É diferenciado. Não tem, pode ser uma profissão nova. Então é isso, Lucas. Seja muito bem-vindo ao Rabiscos. Finalmente você aqui com a gente. Aê, Lucas! Muito obrigado, é um prazer. Assim, a gente já está ensaiando isso tem alguns anos, deve ter uns 4 anos Tem que a gente mesmo. ensaia fazer É, ó. isso, mas eu fico felicíssimo, sobretudo com a participação da Jéssica, Ah, psicanalista obrigada. Jéssica, né? Que eu acho que é assim que é Ai, a maneira ele é correta muito de me dirigir generoso. a ela. E o E Lucas, agora ele tem você. o privilégio de me ouvir 40 minutos por semana. E nem é um É. podcast. Olha só que riqueza. Gente, eu queria só falar uma coisa antes de começar, que qualquer opinião que eu dê aqui hoje
pode ser muito diferente da opinião que eu dei em 2018, então não me Idem, cancelem, idem, porque idem. eu posso, né, enfim, é isso, ter opiniões diferentes hoje, porque a gente está mudando. Só isso, eu queria deixar esse aviso aqui. A gente falou que a nossa Uma régua coisa tá que alta, né? 2 psicanalistas esse programa agora. tá. A conversa. Bom, também não esperem demais, que senão a gente fica pressionado e não produz nada aqui também. Fica. Exatamente, por favor, eu sou só uma Mas pessoa aqui. uma coisa legal, porque vocês estavam lembrando que 2018 o que motivou foi o cancelamento do Bukowski. E agora, a gente também tem um novo escritor cancelado que é o Kafka, né? Então, Verdade, assim, a gente cancelaram o tem Kafka. Verdade. atualizados os 5 anos, né, de distância De de distância. um autor para outro. Temos um Bukowski e agora temos um Kafka que Verdade, sempre a internet cancelando, não né? perdoou. Eu quero começar o papo com vocês dois, provocando-os. Até onde a gente pode errar nos dias de hoje? O que vocês acham Quem disso? provoca aqui é a gente, você não tem que provocar nada. Porque- É minha vez. Qual que era a pergunta? Eu pensei na piada e não pensei na pergunta. Qual que era a pergunta? Até onde eu posso errar? Olha, na vida real, saindo do ambiente virtual, você pode errar o quantas vezes você precisar errar. Agora, na vida, virtual, no ambiente virtual, um erro pode custar tudo. Você pode errar, mas o risco é grande, o que não é positivo, né? Isso é horroroso. Mas assim, pessoas expostas. Também não é só na vida real, acho que essa divisão não ficou muito boa. Pessoas expostas, eu acho que isso é uma maneira melhor de pensar. Porque pessoas expostas também têm vidas reais, né? Mas elas estão muito mais sujeitas ao cancelamento. Então, todo mundo pode errar o quanto precisar, mas o tribunal da internet, ele é impiedoso. Quando a gente fala de cancelamento, eu lembro que eu e a Jéssica a gente já conversou isso algumas vezes. O cancelamento, o que que seria o cancelamento? Quando o cancelamento faz a pessoa perder um emprego, perder coisas, ou apenas o fato de várias pessoas cancelarem uma pessoa que na verdade não vai perder nada, vai continuar com a sua vida? O que seria o cancelamento, assim, dentro desse ambiente que você falou? Eu acho que tem duas possibilidades de respostas para isso, sim, né? A primeira é que cancelamento é uma tentativa de aniquilação do outro, uma tentativa de aniquilação daquilo que eu não tolero como uma verdade diferente da minha. E eu acho que a violência desse aniquilamento, já indo para a segunda possibilidade de resposta, é talvez um sentimento de impunidade. Eu acho que há uma sensação de impunidade com algumas injustiças que contribui, esse sentimento contribui para o cancelamento. Então, fazendo aqui um recorte rápido, eu acho que tem, portanto, no cancelamento um pouco de desejo de aniquilar e um pouco de desejo de justiça. Interessante. Eu fico pensando que o cancelamento, a gente precisa separar. Uma coisa é o cancelamento que traz prejuízos, né? E eu acho que isso é o cancelamento, é quando ele tem algum prejuízo para a imagem ou para a vida daquela pessoa. Então, a Carol Conká, eu acho que ela foi cancelada. Ela perdeu contratos, ela perdeu o programa, ela não podia sair na rua. Eu entendo que ela sofreu um cancelamento. É diferente da crítica, né? Que muitas vezes as pessoas são criticadas massivamente nas redes e entendem isso como um cancelamento. Por exemplo, é impossível cancelar o Kafka uma vez que ele já está morto, né? E ninguém vai deixar de consumir, né? Eu não entendo isso como um prejuízo. Pelo contrário, eu acho que joga a obra dele para cima, assim como Bukowski e tal. Eu acho que isso tem um efeito muito mais positivo do que negativo quando a gente está falando de pessoas que já não estão mais entre nós. Não tem, elas não conseguem se defender, obviamente, mas também eu não entendo isso como algo que prejudique aquela imagem, né? Agora, quando tem um prejuízo, eu entendo como um cancelamento. Dito isso, eu seria cancelada pelos mesmos motivos que o Kafka, talvez,
porque ele via pornô e ia em puteiro, né? Ele foi supostamente cancelado por isso, talvez eu fosse também. Então, fica aí essa reflexão, né? Fica esse pedido de cancelamento aí. Fica esse pedido de cancelamento. Não que eu, né, faça esse tipo de coisa, mas fica aí. E, Tadeu, você tinha perguntado, né, do até onde é possível errar, e eu acho que quem não erra é muito chato, né? A vida sem erro, sem contradição, ela é muito chata, né? E essa vida do Twitter, assim, que exigem, né, das pessoas, ela é muito chata, ela não existe, né? Só existe ali na rede, então, chatinho, né? Que tem um problema, você citou o Twitter, né? Tava vendo hoje o Thiago Santinelli, que é um humorista Sim. que tem um posicionamento político e tal. Ele tava falando que ele foi cancelado. Eu tô usando o termo cancelado amplamente, né? Uhum. Não, ele foi falar alguma notícia, alguma coisa sobre os indígenas, ele usou o termo tribo indígena. E ele tava falando que as pessoas começaram a atacar hater nele, falando que não era tribo, e começou a ligar ele a uma série de coisas que ele não acredita, apropriação de genocídio indígena, e ele falou, gente, fugiu um pouco aqui, era só me explicar, por exemplo, que eu não poderia usar esse termo, que eu não sabia que não poderia falar tribo indígena. E aí, ele não, porque ele é uma pessoa que não tem tanto medo de falar. E aí eu me pergunto, o quanto o medo de ser cancelado faz com que as pessoas que produzem conteúdo tenham medo de ser livres para produzir seu conteúdo e falar alguma coisa e ser cancelado sem saber, ou nossa, eu nunca imaginei que eu pudesse falar isso, e sofrer as pessoas, o medo tolir um pouco a capacidade de criação. Que vocês acham disso? O que você acha disso, Lucas? Vou tentar sempre responder com pelo menos duas perspectivas. Por que que eu tô fazendo de propósito isso? Porque o cancelamento é a via de uma única perspectiva. Então eu vou tentar problematizar sempre dando pelo menos dois ângulos, porque as respostas têm muito mais de um ângulo. As coisas são muito complexas, né? O cancelamento é uma visão simplista das coisas. Eu vou tentar não simplificar aqui com uma resposta de apenas um ângulo. Então, o primeiro ângulo eu acho que cabe ao produtor de conteúdo a responsabilidade por aquilo que ele faz, que ele fala, que ele produz. Então, num certo sentido, eu não entendo isso como um policiamento, como um patrulhamento ideológico. Eu entendo isso como a responsabilização de um indivíduo que se dispõe a produzir conteúdos. Então, ele precisa se responsabilizar por aquilo que ele fala. Mais um segundo ângulo seria: ninguém merece ficar o tempo todo patrulhado e se sentir cerceado da sua liberdade de falar. É preciso que se cometam erros, preciso que haja espaço para correções, é preciso que haja espaço para desenvolvimentos, para melhoramentos. Então, ao passo que eu acredito que uma pessoa que produz conteúdo precisa se responsabilizar, eu não acredito que quem comete um erro do tipo chamar a tribo indígena mereça ser criminalizado. Eu acho que existe uma diferença entre responsabilizar alguém e criminalizar alguém. O cancelamento não é da via da responsabilização. O cancelamento vai pela via da criminalização. Então, é preciso ter espaço para que um produtor de conteúdo fale, que ele erre, que ele tenha a chance de se retratar, sem ser criminalizado, sem tirar dele a responsabilidade daquilo que ele produz. Eu falei com a escritora Flávia Prosdócimi, que ela escreveu vários contos baseados nos contos do Nelson Rodrigues. E ela, em algum momento, ela teve um receio de escrever os contos, porque ela sabe que o Nelson Rodrigues tem um viés machista. Só que, por outro lado, ela falou assim: mas eu não posso deixar de escrever um autor que eu gosto muito, que ela é do teatro também, por conta disso. Mas ela também teve essa coragem, porque hoje as pessoas batem muito, né? Em tudo, quem escreve, quem produz filme, livro, música. Eu não sei se as pessoas estão tão à vontade assim para criar. Não sei o que vocês acham. Eu fico pensando que não dá para ser criativo com medo. Então não dá para você pensar em alguma obra tendo medo do que vão dizer, do que vão achar, e do tipo de comentário que isso pode gerar. Porque é isso, cancelamento pode acontecer quando você menos espera. E pode ser um comentário super inofensivo, como esse do Thiago Santinelli, que tipo foi muito aleatório e ele sofreu um hate por conta disso. Se a gente ficar apegado
no hate que a gente vai sentir, a gente não vai fazer nada. Mas, por outro lado, eu entendo essa preocupação, acho que, né, assim, ela é válida, não estou querendo invalidar as preocupações das pessoas, mas tem muito mais a ver com uma necessidade de ser aceito por uma grande maioria. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, em grupos que são marginalizados, e aí a gente pode, sei lá, pensar em pessoas pretas, em pessoas indígenas, em pessoas gordas, em pessoas LGBTQIA+, são pessoas que já são naturalmente canceladas pela sociedade, e que qualquer coisa que elas façam ou digam vão ser motivo de crítica e tudo mais. E aí, assim, elas têm que viver com um medo constante de não existir. E daí esse medo me parece muito mais uma coisa assim embranquecida e de classe social, do tipo, nossa, vão julgar o meu pensamento e a minha forma de escrita. E não estou dizendo que não seja válido, mas assim, me parece que tem um recorte muito específico de quem sente esse medo. E aí me soa muitas vezes quase como tipo uma reclamação muito ultradireitista do tipo, agora não se pode mais falar nada, agora tudo é uma pauta identitária, agora não se pode mais sequer fazer piada. E, na verdade, eu não entendo que seja isso, mas eu acho que existe um exagero muito grande em muitas questões. Por exemplo, eu vejo muita gente não cancelando, né? Porque eu não acho que é cancelamento isso, mas criticando o livro da Carla Madeira, por exemplo, aquele Tudo é Rio, porque um personagem que agride uma outra personagem, no final do livro é perdoado. E aí as pessoas acham isso um absurdo, mas aí a gente tem que pensar que é uma obra de ficção e que na ficção tudo pode acontecer, porque a gente usa da ficção exatamente para que as coisas aconteçam. E se a autora achou que era confortável pensar uma cena de perdão e tudo mais, e assim, que massa, né? Porque no mundo onde as pessoas se cancelam o tempo todo, alguém perdoar outra pessoa é uma atitude muito revolucionária. Então, também eu acho que existe muita confusão entre o que é uma obra ficcional e o que é uma obra, né, que seja autoral, enfim, que seja uma atitude da própria pessoa, né, que a pessoa seja uma agressora ou qualquer coisa assim, talvez seja um pouco mais problemático do que ele escrever sobre uma agressão ou criar um personagem que seja machista, até porque a gente lida com essas coisas no cotidiano, né? Então é natural que apareça na literatura, porque você está fazendo literatura e não um panfleto de testemunho de Jeová, né? Então também falta aí um pouco de interpretação de texto, né? Eu ia só comentar que eu nem sabia que existia essa discussão em torno do Tudo é Rio. Tem. Primeira vez que eu estou ouvindo. É E o eu acho. BookTok. Tem que estar no TikTok para acompanhar, gente. Mas Desculpa, tem eu tô muito sim. moderninha. Toca. O que eu acho lamentável, né? Assim, fiquei triste de saber, porque para mim é um dos melhores livros dos últimos 10 anos que a literatura brasileira produziu. Para além da questão da literatura, né? Assim, como uma obra literária que para mim é maravilhosa, qual é o problema de perdoar um agressor? Não tem um problema nisso. Todo agressor merece ser cancelado, nunca vai ser perdoado. Não seria do cunho pessoal, subjetivo do agredido perdoar o seu agressor? Quem tem que legislar a respeito disso? Há uma regra universal que todo mundo deveria obedecer? Então, eu acho que é uma tristeza imaginar que o mundo as teias sociais são tão simples e tão frágeis que não suportam um texto literário onde um agressor é perdoado, né? Acho que é de um empobrecimento da experiência humana. Esse recorte que a Jéssica falou, eu acho tão válido, porque a gente vê pessoas querendo perdoar algumas pessoas e não perdoar outras. Isso que a Jéssica falou das minorias já serem canceladas por existirem, né? E quando você vê, por exemplo, o jogador Daniel Alves, que foi condenado por estupro após um processo que deu margem para ele se defender, para ele falar, e você vê pessoas relativizando isso hoje, né? O dia que a gente está gravando, o Tite deu uma entrevista relativizando um pouco, falando não sei bem como é que foi, não sei. E por outro lado, batendo muito em outras pessoas, com duas réguas, na verdade, né? E a gente está falando aqui não é nem de um cancelamento por uma opinião que o Daniel Alves teve, ou por uma postura que ele teve, mas sim por um crime que ele cometeu. E foi condenado, né? A Ele foi questão é que ele foi condenado condenado.
passou pelo crivo da ampla defesa do contraditório, né, numa justiça tecnicamente séria, que é a espanhola. Então, é muito importante trazer isso, porque o perdão, ele também não pode servir como um escudo assim, vamos perdoar as pessoas que agridem as outras dentro do que eu acredito da minha ideologia. Estou falando aqui no caso de uma ideologia de extrema-direita, por exemplo, que fala, tudo é mimimi, então a gente perdoa algumas outras pessoas não. Tem esse viés também, né? O que vocês acham disso? Eu acho que a Jéssica trouxe um exemplo muito bom para contrastar com o Daniel Alves, que é a Carol Conká. Como é mais fácil cancelar uma mulher preta do que cancelar um jogador de futebol milionário. Como existe um pacto silencioso de proteção, né, a certos indivíduos, e como existe um pacto igualmente silencioso para a condenação de outros indivíduos. E como isso a gente percebe não tão no discurso falado, mas a gente percebe naquilo que fica subentendido, no texto que não está escrito, né? Naquilo que a gente capta pela sensibilidade. E aí eu acho que uma pergunta importante a se fazer é pensar a quem interessa o cancelamento, a quem serve o cancelamento. Raríssimas vezes eu ouvi uma discussão sobre cancelamento a indivíduos realmente perversos. Os cancelamentos que eu ouço são de indivíduos que são ou já marginalizados, como a Jéssica fez toda a fala dela, e, portanto, são sujeitos mais fáceis de bater, de cancelar, de aniquilar, para usar a palavra que eu usei, ou na autopromoção, como se fosse uma jogada de marketing, o cancelamento. Poucas vezes eu ouvi uma conversa séria sobre a postura, a posição, a fala de alguém que merecesse, de fato, a atenção para aquela questão, para aquele ponto. Então, assim, o que eu estou querendo dizer a mim parece que a ferramenta cancelamento serve a interesses narrativos de grupos que se articulam para a destruição e aniquilação daqueles que já estão marginalizados. Por isso que pessoas poderosas são raramente canceladas e pessoas já marginalizadas são muito mais facilmente canceladas por erros, deslizes, falhas infinitamente menores. Então, acho que a questão, né, a quem serve, ao que serve o cancelamento é algo que deveria nos atravessar. Quando pensamos em cancelar alguém, estamos servindo ao quê? A quem interessa esse tipo de posição? E essa arma do cancelamento, só para antes de passar para a Jéssica, ela acaba sendo usada por todos os setores sociais, né? Por exemplo, o que o governo Bolsonaro estava fazendo com a BIM paralela de investigar as pessoas era justamente para encontrar podres das pessoas e podres banais, tipo, por exemplo, vamos descobrir se o jornalista que está falando mal de mim traiu a esposa, porque se ele traiu a esposa, a gente vai divulgar. Vamos ver se ele sonegou algum imposto, vamos ver se ele maltratou algum gatinho fofo. É isso que ele queria, justamente para cancelar, né? Recentemente tivemos um cancelamento. Vou falar do cancelamento dessa forma, mas a crítica de dois repórteres da Rede Globo que supostamente estão juntos, supostamente não, estão juntos, mas supostamente teriam tido um caso e a repórter era melhor amiga da noiva do rapaz lá, a Carol Barcelos e Marcelo Correge. Você usa, por exemplo, a traição que supostamente existiu para atacar aquelas pessoas, para atacar a Rede Globo como uma coisa maior, a Rede Globo como a instituição, e fica procurando, porque todo mundo tem podre, todo mundo pode ser cancelado se alguma coisa que a pessoa esconde vier à tona, ou um passado da pessoa vir à tona. Todo mundo tem esse podre. Então parece que é dentro dessa instrumentalização também, né? Faz sentido o que você está falando, eu entendo, mas eu ainda fico pensando nessa questão do que é uma crítica e do que é de fato um cancelamento. Mas o que eu ia dizer era sobre essa sede de justiçamento, né? Que é diferente de uma sede de justiça. Eu entendo que as pessoas querem muito justiçar as outras, né? Então é isso, existe um tribunal na internet que
quer muito julgar pela moral, pela própria régua moral, a conduta alheia, né? Igual essa questão aí do casal aí, dos repórteres. Nossa, a quem interessa, né? Tipo, foda-se, só interessa a eles mesmos, assim, é muito banal essa exposição, né, assim, essa fofoca em torno deles e realmente isso sendo usado. Mas aí você percebe, existe uma questão de um justiçamento. As pessoas querem condenar as outras pela própria régua, e isso acontece com muita frequência, assim, né? Isso acontece, na verdade, o tempo todo, assim. Então basta um movimento naquela linha que daí vai todo mundo. Só que eu também percebo que esses movimentos da internet, eles duram muito pouco, porque na sequência uma outra questão vem e se sobrepõe àquela. Então, semana do carnaval era essa questão dos jornalistas. Isso já nem é mais lembrado, já nem é mais falado, né? Hoje, sei lá, a gente deve ter alguma outra questão. Eu não olhei o Twitter nas últimas horas, eu não sei como é que a gente está aí de cancelamento nesse momento, mas Acho que a gente tá cancelando o é, Rodriguinho hoje. pode ser o Rodriguinho, mas muda em questão de horas, né? Assim, essas questões. E é isso, as pessoas tendem a esquecer muito rápido, né? O Rodriguinho, por exemplo, é um cara que agrediu a mulher, então, assim, e ele tá no reality show, e, né, isso é muito lembrado por alguns setores, mas por outros, enfim, não, e tá tudo bem, e às vezes você até se identifica com ele. E daí volta, né, na questão que o Lucas levantou quando eu falei do livro da Carla Madeira, que é, né, tipo, um agressor ele nunca pode ser perdoado, as pessoas nunca podem ser perdoadas, né? E aí volta na sua primeira questão, até onde as pessoas podem errar, né? Elas podem ser humanizadas novamente ou elas vão sempre carregar esse fardo do cancelamento. Né, elas nunca vão voltar à vida que elas tinham, a ser o que elas eram. Então, acho que são muitas questões no entorno disso. E acho que a macro é realmente o que o Lucas falou, a quem interessa, né? A quais grupos interessa o cancelamento, a prática do cancelamento. E me parece muito que são os grupos marginalizados, assim, né? Me parece que interessa muito continuar aniquilando essas pessoas, continuar silenciando muito mais do que qualquer outro setor ou qualquer outra crítica no teor de uma música ou no teor de um livro e tudo mais. Eu penso que isso é sempre muito rapidamente esquecido. E outras coisas são sempre muito lembradas, assim, né? A exemplo, novamente, da Carol Conká, até hoje, ela é lembrada por isso, e muito pouco pela carreira dela, e muito pouco pelas músicas, e muito pouco pelo talento, né? O que é perverso do meu ponto de vista. O Lucas até anotou alguma coisa lá, fiquei curioso. É porque a gente está Eu no fiquei fio da com medo, navalha. quando ele pega o caderninho, é porque o BO é grande. É porque assim, né? A gente está falando num assunto que ele tá num lugar sensível de entre o patrulhamento de determinadas posturas morais, um lugar onde tudo é permitido. Então, se não tem patrulha, então eu posso falar o que eu quiser. E tem alguma coisa aí no meio que interessa. Nem é a vigilância, e nem é o vale tudo. Tem alguma coisa da responsabilização das pessoas, daquilo que elas falam, daquilo que elas produzem. Alguma coisa também sobre entender que perdoar ou não um agressor não é uma decisão coletiva, é uma decisão individual essa. Isso não é do fórum comunitário, não é do fórum para a gente debater em fóruns públicos, né? Assim, perdoaremos o Rodriguinho pela agressão da esposa dele? Esse tipo de não faz muito sentido para mim. Quem tem que perdoar o Rodriguinho ou não pela agressão é a pessoa que foi agredida por ele. Não cabe o aniquilamento do Rodriguinho, porque o Rodriguinho errou, porque ele é um agressor e tal. Então, eu acho que tem uma coisa aqui importante sobre a coisa da Carla Madeira me pegou. Porque, assim, como é que alguém pode discutir um livro que fala sobre uma questão que é social, que homens agridem as mulheres e tal, mas cancelar uma autora por ter pensado uma fantasia que onde há o perdão e tal. Eu estava dizendo que tem que ter um espaço entre o não pode nada e o vale tudo. Essa
polarização, ela só interessa um discurso, que é o discurso da extrema-direita, que é o discurso é, que procura respostas simples para problemas complexos. Eu acho que aqui é que está a cilada. Essa é a cilada narrativa que a extrema-direita tenta impor, que é assim, há respostas simples e não há respostas simples. Nenhuma pessoa deve ser julgada, e condenada sem antes ser, como aconteceu com o caso do Daniel Alves, pensando aqui juridicamente, ter o direito de defesa, ter o direito de revisão dos fatos, ter aquilo que a protege antes de condená-la, né? Acho que isso é importante. Então, me preocupa um pouco que as redes sociais, porque o cancelamento também a gente precisa pensar aqui que o cancelamento é uma ferramenta das redes sociais, né? É exclusivamente das redes sociais. É ali que se manifesta, é ali que acontece. E como nesse sentido as redes sociais, elas estão muito a serviço da extrema-direita. E eu não estou falando que é só a extrema-direita que cancela, porque eu já vi ambientes progressistas, de esquerda, promovendo esse tipo de cancelamento também, mas com menos frequência e com uma problematização maior do que normalmente o que se faz na extrema-direita. Então, é sabido, já amplamente sabido, que as redes sociais, sobretudo a empresa Facebook, promovem plataformas para fóruns de extrema direita. A gente sabe que o crescimento da extrema direita ele é vertiginoso, ele acompanha as métricas das redes sociais e tal. Portanto, né, a questão fica posta. A quem interessa o cancelamento? A quem interessa o linchamento? A quem interessa a desmoralização? Que tipo de estratégia é essa que acontece nas redes sociais? Se não uma ferramenta discursiva, narrativa de um grupo extremista que procura respostas simples para problemas complexos. Sem contar que a internet ela tem uma covardia maior que é o anonimato, né? Tem isso também, né? O cancelamento às vezes parte de pessoas que você não tem nem rosto, você não sabe, né? Quem que você vai se defender. Uma pessoa que está ouvindo a gente que foi cancelada. Como que ela deve agir ao ser cancelada? Eu sei que pessoas famosas contratam equipes para melhorar a imagem, tratar, mas uma pessoa que foi cancelada, às vezes cancelada dentro do núcleo da bolha dela e tal, como que ela deve agir? Ela pode me ligar, né? Porque eu posso tanto fazer um reposicionamento para ela, como eu posso atender ela. Então, assim, ela deve me ligar. Mentira. É, foi só uma piada. Não sei, vou deixar para o Lucas responder. Eu só não queria perder o time da piada. Nem me liga, porque eu nem vou saber o que dizer. Eu vou só dar um abraço nela. Eu acho que essa é uma questão também que não tem uma resposta só, porque cada indivíduo é um indivíduo, né? Cada um vem de um cancelamento, cada um vem de uma experiência. Mas, grosso modo, para dar uma resposta assim, grosso modo, eu acho que a gente teria que trabalhar as mesmas questões que já trabalhamos com grupos minoritários e marginalizados, que seria entender que há um discurso excludente, aniquilador, violento, que precisa ser, assim, no indivíduo, enfrentado, sem que ele ceda a isso. Quer dizer, é preciso encontrar dentro de si um lugar em que estar fora do padrão seja algo que não te mate. Que estar sendo julgado o tempo todo seja algo que não te mate. Que estar nesse lugar agressivo, truculento, não seja capaz não cumpra aquilo que deseja, que é te aniquilar. É encontrar dentro do sujeito essa força. E aí não tem um caminho único. Há vários caminhos dependendo do sujeito. Mas não é muito diferente uma pessoa que foi cancelada na internet de uma pessoa gorda, de uma pessoa preta, de uma pessoa homossexual, de uma pessoa pobre, de uma mulher. Sobretudo se for uma mulher preta, pobre, gorda. Não é muito diferente o tratamento que se dá, né, a esses indivíduos de um cancelamento. Então, é buscar esse mesmo tipo de caminho, de que há uma vida para fora da expectativa, há uma vida para fora do padrão, há uma possibilidade de se viver ignorando isso que te esmaga.
Há uma possibilidade de vida para além de exigências sociais que só servem para encarcerar, para empobrecer. Então, eu diria isso, que há uma possibilidade de vida para além desses tribunais, desses juízes, desses que exigem do outro perfeição, performance, beleza, peso, cor, que há uma outra vida possível, porque o ambiente virtual não é a realidade. O ambiente virtual é uma grande fantasia, isso pensando no cancelamento. Agora, para as pessoas que na realidade vivem isso todo dia, como esses grupos marginalizados que eu citei, é saber que existe na sociedade espaço para eles também. Que a sociedade não é toda composta por esses que oprimem, por opressores. Há caminhos de vida na sociedade também para esses que estão marginalizados. É encontrar no sujeito uma forma de balancear isso, de manejar psiquicamente, intelectualmente, emocionalmente um lugar onde ele consiga apoio, ligação, vinculação em grupos, em comunidades onde ele é aceito, onde ele é amado, onde ele é querido, e que isso seja maior e mais poderoso nele do que aqueles que o marginalizam, que os oprimem e assim por diante. Eu acho que entender isso de que a gente é um ser falho, né? Eu tive muito. A Jéssica me conhece há muitos anos, ela sabe. Eu tinha muito problema de desagradar pessoas ou de ser cancelado, não nas redes sociais, mas ser cancelado num grupo de amigos por emitir uma opinião, ou por ficar preocupado demais com o que as pessoas estão pensando das minhas condutas. Eu tinha muito com isso. O meu trabalho psíquico foi muito importante para eu movimentar a minha vida. Eu fiz um tratamento, né, faço ainda junto com uma psicóloga que eu amo de paixão, que me ajudou muito a entender que esse não preocupar tanto com os julgamentos, mas eu sei que é uma luta diária, porque vira e mexe, eu particularmente volto nisso, me preocupo com isso também. Então, eu acho muito bacana isso que você falou, Lucas, da gente entender que a vida não é só a rede social, que o mundo real é outro, que as pessoas são outras pessoas, que acontecem outras coisas em outros mundos também, né? Eu ia falar que, na real, meu psicanalista é muito foda, que eu pago pau pra ele, mentira. Eu ia dizer que essa coisa da internet, né, assim, dela não ser um espaço da realidade. Muita gente me pergunta, não nesse lugar do cancelamento, mas no lugar da resposta é sempre essa, assim, que eu desligo a internet. E eu sempre falo, eu desligo da internet e eu vou fazer outra coisa. E aí todo aquele hate que tá ali, que tá concentrado e que é muito destilado por grupos organizados da extrema direita, mas também por pessoas de esquerda, ele fica ali, ele morre ali. E daí eu sempre busco lugares onde eu posso estar com pessoas que eu gosto, onde eu posso estar fazendo alguma coisa que eu gosto, onde eu posso ter acolhimento e não esse julgamento. Então é muito importante também a gente estar atento a essas redes que a gente pode ter. E aí vai ao encontro do que o Lucas falou. E lembrar que é isso, dá para sair da internet, dá para desligar, não é uma extensão da vida. Por mais que você ganhe a vida fazendo coisas ali, seja um influencer e tudo mais, aquele ódio dá para desconectar dele com muita facilidade, assim, e viver a vida e fazer outra coisa. Então, o que eu diria para alguém que tem medo do cancelamento, ou está sendo, ou foi cancelado, é isso, tipo, crie uma rede, uma bolha onde isso não te afete, onde essa opinião das pessoas na internet não faça diferença sobre quem você é, porque no final das contas não faz a menor diferença, né? Eu tento não me apegar a esse hate já há bastante tempo e a minha qualidade de vida mudou muito, assim, depois disso. Minha saúde mental é outra depois que eu passei a não me importar mais com isso. Pelo contrário, eu acho o hate ótimo, porque ele engaja. Então, se vem me odiar na minha página, é bom, porque vai levantando, Eu sempre vai comento só subindo a isso, né, quando você visualização sofre e hate. eu vou ganhando dinheiro, gente.
gente. Então, assim, pode vir de hate, que eu não tô nem aí, eu quero monetizar, eu quero, né, eu quero que mais pessoas vejam o meu conteúdo, eu não estou nem aí, porque no final das contas, quem vai ouvir minhas lamúrias é o Lucas, e quem vai ouvir as minhas lamúrias com cerveja é o Tadeu e os outros amigos meus. Então, é isso que importa, né? Não importa o que pessoas que eu nem conheço, que estão, sei lá, em que buraco, e odiando muito a si mesmas para irem odiar outras pessoas na internet, estão perdendo esse tempo, né? Então, é isso, é não dar esse gostinho, né, para essas pessoas também, é não deixar com que isso afete a gente de uma maneira negativa, né? Quer me cancelar, me cancela, foda-se. Eu não tô nem aí, né? Eu tenho outros interesses. Então, também se a gente está muito dependente desse olhar e dessa opinião do outro, a gente adoece, é muito adoecedor, né? Então, tentar ficar firme. É isso. E Muitas fazer vezes aí você a desliga o análise, celular, a acabou o terapia. problema, né? Eu desligo, você sai do Twitter, acaba o problema. Tem problema que só existe no Twitter, só existe no Instagram. Tem problema que na vida real ele não existe, né? Tem até aquele meme, assim, que a galera posta umas fotos do trem e fala, nossa, aqui no trem de Japeri não se fala de outra coisa. Porque, meu, ninguém tá preocupado, né? A pessoa comum, foda-se. Você acha que ela tá ligando? Você acha que ela tá sabendo? Tá nem aí, ela tá vivendo a vida dela. Então, é tentar também não ficar dando essa moral, né, para essas pessoas. Desligar mais o celular, às vezes vai funcionar, né? Sim. Eu queria falar com vocês também um lugar que se discute muito cancelamento, que é o lugar do humor, né? Hoje, os humoristas, eles têm vários discursos, temos humoristas politizados, temos humoristas não politizados, temos humoristas que querem ter uma liberdade para não fazer piada, para fazer ofensa, coisas que sequer são engraçadas, que eu acredito que é o grande limiar aí da piada, você rir ou não, né? O que que vocês pensam sobre isso? Porque muitas pessoas hoje, influencers, tem até uma menina que faz muito react, Giovana, que ela bombou fazendo react sobre o vídeo do Calvo da Campari, que ela usa essa terminologia. A esquerda fala muito dela também, meio que cancelando ela porque ela fez uns outros reacts. E temos também os humoristas que não querem ter limite nenhum, falar sobre tudo e poder usar sobre isso. Então acabou sendo também um pouco um movimento político, o lado do humor, assim. Como que vocês veem isso? Então, Tadeu, eu fiz um texto faz alguns meses, quase um ano, sobre isso. Para o Fábio Porchat, que é um humorista que eu gosto muito, mas que ele defendeu, certa vez, o direito à ofensa. E aí eu discordo muito disso, né? Porque um humorista teve uma decisão judicial para retirar do YouTube um especial, porque ele fazia, né, ali piadas racistas e contra pessoas idosas e pessoas com deficiência. E o Fábio Porchat saiu em defesa desse humorista, é, dizendo que ele defendia o direito à ofensa. E aí me pega muito isso, porque eu acho que ofensa não é piada, né? E longe de mim ser uma pessoa politicamente correta, ou querer que, né, tudo seja muito ali dentro de uma caixinha também, de costumes que uma parte, né, das pessoas politizadas entende como não se pode pisar fora da caixa. E eu não acho isso, mas eu acho que fazer piadas com grupos marginalizados, com pessoas que já estão sofrendo, eu acho muito cruel. E eu não acho engraçado. E eu acho que isso diz muito também do que a gente ri, né? Eu acho que uma pergunta muito interessante é essa, assim, do que a gente acha graça, né? De qual piada a gente ri? E do que a gente ri diz muito sobre a gente, né? Então eu vejo pessoas, assim, que são muito letradas, né, e que são muito intelectualizadas e achando graça de umas coisas que eu olho e falo, gente, isso aqui não tem graça nenhuma, porque tá ofendendo muitas pessoas. Inclusive, essa Giovana que você citou era uma pessoa que eu achava engraçada, mas aí depois eu comecei a achar extremamente babaca, porque ela só faz react rindo de aparência física das pessoas, né? Depois que ela fez um react do cara lá, não sei o que, o Galã do Amor, uma coisa assim, Ah,
que é um cara Sim. super gente boa e que não ofende ninguém e tal. E eu falei, mano, qual que é a necessidade da pessoa rir da aparência do outro? Inclusive, hoje eu até tuitei sobre isso, sobre o Thor Batista, porque as pessoas estão fazendo muita piada com a aparência dele, porque ele tem 32 anos e é calvo, né? E aí, assim, isso me pega num lugar, além de ser um lugar pessoal, isso me pega porque eu acho que a gente se iguala muito quando a gente ri da aparência dos outros. A gente milita tanto sobre isso, eu pelo menos, e daí quando a gente aí algumas pessoas justificam, mas ele é um homem rico e branco. Tá, mas aí a gente então pode, se for um homem rico e branco, aí a gente pode rir. Mas aí se for uma pessoa negra e pobre, não pode não. Então, assim, qual que é, né, o peso e a medida disso? Então, para mim, Jéssica Balbino, muito pessoalmente, individualmente, eu acho que a piada que ofende, ela não é uma piada, né? Eu acho que a gente pode fazer rir de infinitas outras maneiras, e quanto mais refinado for o humor, menos ele é ofensivo a quem quer que seja, né? Menos ele ridiculariza quem quer que seja. Então, eu acho isso, assim. E longe de patrulhar também esse humor, né? Eu acho que não tem que ficar patrulhando o humor, mas eu acho que o humor que ofende, ele não é um tipo de humor. E aí, quando a gente para pensar em quem está ofendendo, a gente cai no mesmo lugar do cancelamento, né? Tem humorista que só sabe fazer piada com gordo, tem humorista que só sabe fazer piada com negro. Então, assim, é engraçado para quem, né? Assim, então acho que pensar nessas pessoas marginalizadas é uma chave. E aí fica a dica desse texto meu, tá no estado de Minas. Se jogar no Tá Google, que ótimo. história é essa, Porchat, Jéssica Balbino, o texto tá lá. E aí eu discuto isso, né? Até que ponto que vai. E aí é isso, assim, gosto muito do Fábio Porchat, mas discordo nesse sentido, embora eu acho ele extremamente engraçado e acho que ele não faz piadas que vão nesse sentido. Eu acho ele Sim. muito divertido, sem ridicularizar ninguém, né? Inclusive ele estava defendendo outro humorista, né? Porque ele mesmo não vejo ele fazer esse tipo de piada. Então é isso, assim, né? Eu acho que aquilo que é ofensivo é muito danoso para o grupo que está sendo ofendido, né? É isso. Disse, Lucas, agora não vai ter como se fugir. Eu concordo com tudo que a Jéssica colocou. Eu acho que foi uma fala acertada. E eu acho que o humor, ele tem, agora eu vou falar como psicanalista, tá? Vou colocar a roupa de psicanalista agora. Ok. A piada, ela esconde verdades. Na psicanálise a gente chama isso de xiste. É quando você usa da piada para falar aquilo que você não tem coragem de falar sério. Então, quando eu penso no humor, eu sempre penso que o emissor da mensagem, o humorista, dependendo da piada que ele faz, ele está falando veladamente uma coisa que ele acredita. Eu acho muito difícil de sustentar que o indivíduo faça uma piada que humilhe alguém, seja agressiva com algum grupo, e ele não pense aquilo de verdade. Acho complicado esse lugar, porque ele não teria por que fazer a piada se ele não pensasse nisso, se ele não acreditasse naquilo. Então, eu acho que é uma forma velada de reproduzir estruturas de opressão, de reproduzir estruturas de marginalização, de reproduzir estruturas de desmoralização de determinados grupos, ainda que venha em forma de piada. Então, eu não gosto, eu não acho engraçado. Eu acho que isso diz de quem faz a piada e acho que isso diz de quem ri da piada. Eu acho que são conteúdos que estão para além da piada em si. A gente tá, a piada está entregando uma visão de mundo, uma estrutura social, aquilo que está no anterior ao riso. Eu vou provocar o riso sobre o preto. Eu vou provocar o riso sobre o judeu. Eu vou provocar o riso sobre o gordo. O riso e assim por diante, né? Mas não é o riso, é o que o riso está entregando, é o que o riso está sustentando. Então, eu gosto muito e eu sempre cito esse exemplo quando o assunto é o limite do humor. Eu gosto muito do Grande Ditador do Chaplin. Eu acho que aquilo Esse filme ali da é minha um humor vida que me também, né? diverte. Eu acho muito, muito interessante o Chaplin escolher satirizar o
opressor e não o oprimido. Eu acho interessante rir do Hitler, eu acho interessante fazer piada das maluquices dele, daquela megalomania do Hitler, do que fazer piada de judeu que foi asfixiado numa câmara de gás. Não acho a menor graça nesse tipo de piada. Acho uma piada horrorosa. Mas tem gente que faz. Inclusive, o Porchat, se não me engano, defendeu o Léo Lins, que já fez piadas com o Holocausto e tudo mais. Eu não acho a menor graça. Mas o que eu queria dizer é isso, né? Que a piada nunca é só a piada. A piada não é simplesmente ingênua. Ah, é a graça, é o riso. Não. A piada, ela esconde, ela vela um sistema de pensamento, um sistema social, e entrega num conteúdo divertido afirmações sobre a realidade. Acaba virando pessoas que ofendem só, né? Eu gosto de rir de meme, de patriota, Hum, invadindo o Congresso no 8 de janeiro. Eu gosto de rir do patriota do caminhão. É de esse tipo pessoas de que humor acham que que a me Sarah Maga é atrai. uma escritora. Eu amo o cara. Nossa, que maravilhoso. É disso que eu gosto de rir. Eu gosto do nosso grupinho de piadinha, de mandar meme. Eu amo meme. É isso, gente, né? Vamos rir de meme. Vamos rir da gente mesmo, né? E não do outro, né? De oprimir o outro. A Saramago, ela é uma excelente Ah, escritora. cheio de a Sarah Maga. É muito boa, muito boa. Eu Poxa queria vida. também colocar um ponto aqui, que eu pensei em seguida da minha fala, que é, ainda sobre humor, é que nós todos, enquanto sujeitos da civilização, temos que ter um limite, porque a civilização depende de limites. Aquele que não tem limites é o perverso que não conhece o limite, é o perverso que não se limita do próprio desejo, da própria vontade, faz aquilo que lhe ocorre à mente, ao seu bel prazer, para a sua satisfação. Esse é um mecanismo perverso. Então, imaginar que todas as instâncias sociais deveriam ter um limite, exceto o humor, é dar ao humor a, a, a legitimidade, a legitimação de ser perverso. Então, tudo a gente precisa controlar, assim, no sentido de ter limites, ter ética, ter um contorno moral, a não ser o humor. No humor, não. No humor você pode ser perverso e tá tudo bem. Não tá. Em todas as instâncias sociais e nas artes também. É preciso estabelecer um lugar onde não vai para perversão, um lugar onde um sujeito não fica autorizado a fazer o que quiser em nome do que quiser e todos os demais que se lasquem e sujeitem-se ao desejo dele que tem que ser satisfeito. Então, não acho que colocar limites no humor é fazer mais do que colocar limites em qualquer outra dimensão da vida humana. É preciso que haja interdições, inclusive no humor. Fechamos, eu acho, então, esse episódio. O tempo voou, mas foi Eu um não episódio. quero, eu não vou embora. Ô, Jéssica, falando nisso, você Não tem que vou. voltar mais vezes no Rabiscos, né? A Eu vou população clama. voltar. Os meus fãs é uma loucura. Onde eu vou, as pessoas falam. E aí, quando que você volta pro As Rabiscos? pessoas vão me Então, cancelar por você não vir aqui. vão te cancelar. Eu voltarei mais vezes. Por Mas eu não favor. quero ir embora, eu tô aqui, não quero. Foi ótimo, foi bom pra mim. Foi bom pra você? Voltarei, foi bom pra mim. A gente não vai dar indicação literária hoje? Ué, podemos, né? Na sua Eu estante, gosto. na sua estante. Eu gosto do nosso estante. Vamos perguntar pro Lucas, então, o que que tem na estante dele que ele vai indicar para os nossos ouvintes. O Lucas, Vamos para lá. quem não está vendo, ele está com uma estante atrás dele, literalmente. Então, eu acho que não vai ser tão difícil, né, Jéssica? Não vai. Tá tão arrumada essa estante, tá tão bonita. Olha a minha, Não, eu que falei isso pra desespero. ele. O que que é isso? Ele tem uma cadeira de gamer. Ele tem uma cadeira de gamer e ele tem uma estante arrumada, que é o que? Uma inveja, eu sinto. Olha, É, arrumadíssima. Arrumadíssima. Aí ele eu vai. vou indicar, Tamanho de é que flor. talvez o tamanho de flor. É que eu tô com medo desse, De ser cancelado. De cancelar. não, de ser um livro muito batido, mas é porque eu acho que ele tem tanto a ver com o Ele tema vai que eu indicar não. como fazer humor com Léo Lins. Não, eu vou indicar o Foucault. Eu vou indicar o Vigiar e Punir do Foucault, que eu Ah, acho boa. que Mas tá super em alta, né? O Tá. nosso ministro Alexandre de Moraes, ele coloca o vigiar e punir em prática. Todo dia eu amo, tá super em alta. vai ficar a minha indicação. Ótima indicação essa. E você, Jéssica Bobino?
Olha, eu vou indicar um livro que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem, tava aqui pensando, que é a biografia do Bob Marley, escrita pelo Tommy White, que é Timothy White, eu sempre falo Tommy, Timothy White, que chama Queimando Tudo. É, e eu acho legal porque é uma biografia muito humanizada, sem medo do cancelamento, inclusive com as, né, as Os podres todos. contradições, com as ambivalências todas. Então é uma biografia que eu gosto muito e eu peguei ela para reler recentemente, depois de ver o filme. Você assistiu Inclusive, o o filme filme? está em Gostou do filme? cartaz. Gostei do filme por isso, porque humaniza ele. Né, assim, sai de uma figura mítica e humaniza o Bob Marley. Então fica essa indicação. Eu sei que é meio bicho grilo, assim, né? Muito Ah, 2005, mas é isso. Estou aqui entregando a minha idade, gosto. E acho que, mas é uma biografia legal. Para quem gosta de biografia, é uma biografia bem interessante. Então é isso. Fica muito aí bom. a dica, o Queimando Tudo. Eu vou indicar um livro de um escritor que eu conheci na Flip, Fernando Reinaldi, que saiu pela Reformatório, Duelo de Ausentes, que é lindíssimo o livro. O Fernando vai vir aqui no Rabiscos. Eu terminei ele hoje, então fica aí minha Título dica. bom, gostei. E a capa é maravilhosa, duas conchas, assim, é muito bonito o livro. Gente, obrigado, Lucas. Obrigado por estar aqui com a gente. Papo bom. Quero você mais vezes aqui no Rabiscos. Que não demore tanto. Já você que já era para estar aqui há algum tempo. E é sempre bom Chama ele para falar do livro dele, isso. chama ele mais A vezes. próxima vez que o Lucas vier aqui, ele Não vai põe ele nessa ver. cilada, não. Você chama ele quando vê, chega aqui, opa, tem uma paciente tua ali. A Coitado, próxima, desculpa. a próxima ele vem falar do livro dele. Então, fica aqui nosso Isso, ou só compromisso. ele, porque senão eu fico roubando a cena. Desculpa, Você nunca gente. rouba a cena, você sempre soma a cena. Fico falando muito, coitado, ele não aguenta mais. Gente, obrigada, beijos. E sempre um prazer estar aqui no Rabiscos. Eu Tô com voltarei mais saudade vezes, de porque eu tenho a você chave da mesmo. porta, eu vou entrar. A hora que vocês menos esperarem, vou É estar isso eu na mesmo. bancada. Você tem a chave de casa. Eu tenho a chave de casa. É isso, Tadeu, obrigada, gente. eu agradeço muito, viu, assim, o convite e fiquei feliz de fazer com a Jéssica. Eu quero fazer mais vezes com a Jéssica, Por porque eu gosto favor. muito, assim, eu gosto de estar com a Jéssica. A Eu Jéssica também. é uma pessoa que Obrigada! me alegra. A Jéssica, É, só alegria. assim, me convide mais vezes, voltarei mais vezes. E quero deixar só como um último pensamento. A Jéssica falou uma palavra que me chamou a atenção e não quero perder aqui o fio sobre as contradições, né? Como que as contradições são importantes. O cancelamento é a via simples e fantasiosa de tentar superar contradições. E isso é um empobrecimento, porque a contradição não é algo a ser rejeitado, a contradição é algo a ser acolhido. É o que traz beleza, é o que traz profundidade para a experiência humana. Então, menos fantasia, menos virtual e mais para dentro do humano, né? Aceitar mais que as nossas contradições são bonitas. Obrigado. Obrigado, gente. Valeu, Lucas. Isso aí foi uma sessão ao vivo, Não, foi gente. demais. Obrigada. Vamos Fechamos aí com de chave porta de ouro. arremendo. Tchau, beijo. Semana Até que semana que vem, vem. semana que vem a gente volta, então, com Rabiscos. Um beijo a todos, bom dia, boa Beijo. tarde ou boa noite.